Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, onde nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Esquecimento do passado. Vamos iniciar a leitura então. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, frequentemente, no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que o houvesse ofendido. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, que nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal. Ele dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isto não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como é que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas, pois, da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na reencarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, lhe aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Bom, meus irmãos, vamos parando por aqui. Já temos um bom material para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão do esquecimento do passado. Quem já conhece um pouco da doutrina, já vem estudando há um bom tempo, a gente já sabe que a sabedoria de Deus é infinita e nada é por acaso e tudo tem um motivo, tudo tem uma utilidade e sempre no sentido de nos auxiliar na nossa evolução. E muitas vezes a gente fica se apegando a alguns detalhes, talvez por curiosidade ou até mesmo uma questão assim de, muitas vezes, ter pouca fé, porque a gente fala que o espírito é imortal, que nós já tivemos várias encarnações, mas a gente quer uma prova de que isso é verdade, uma prova que isso aí realmente existe, é real, e uma dessas provas seria a gente se lembrar de quem a gente foi já numa outra encarnação, porque se eu sou um espírito imortal, já tive várias vidas, e eu me lembrar de alguma delas, ou ter alguma lembrança mais clara, mais viva, isso me traria aquela certeza de que realmente o espírito é imortal e que a vida não acaba nesta encarnação, que a morte é só uma passagem de uma
uma esfera física para a esfera espiritual. E muitas vezes a gente fica se apegando a esses detalhes, até um certo ponto infantis, e esquece de exercitar aquilo que a gente veio fazer aqui. E sendo um espírito imortal, meus irmãos, pensem comigo. Se nessa encarnação, para aqueles que já são um pouquinho mais velhos, a gente não consegue se lembrar de tudo que fez? Alguém se lembra naquele dia que começou a aprender a caminhar? A gente não lembra. São detalhes assim, que dentro de um todo maior, embora naquele momento fosse importante, depois não traz nenhuma vantagem, nenhuma utilidade. Claro, a gente sabe caminhar, mas a gente não se lembra quantas vezes caiu no chão, muitas vezes até coisas que não estão na rotina, que muitas vezes a gente faz tá no automático, a gente nem se lembra do que fez muitas vezes ontem, ou a gente está dirigindo, não se lembra nem, às vezes, do que viu numa sinaleira. Então, o que dirá de se lembrar de todas as vidas passadas? Né? É claro que aquilo que importa, aquilo que realmente vai nos auxiliar nessa vida, a gente traz. Talvez não de uma forma tão consciente, mas justamente para a gente ser testado, para ver se nós já melhoramos naquele aspecto que em outras vidas nós ainda não conseguimos superar. A gente traz isso até como uma tendência nossa. Se eu posso ter uma tendência ao egoísmo, isso já é um sinal de que eu trago isso de vidas passadas, que eu não depurei isso em mim ainda, que eu não superei essa dificuldade. Se eu tenho uma tendência a sentir inveja, isso também já mostra o que eu tenho que trabalhar, o que eu trago de outras vidas. Porque se eu ainda trago comigo, são conquistas que eu ainda preciso trabalhar para adquiri-las. Isso vale para o outro lado também. Se eu tenho uma empatia, se eu tenho um desejo de ajudar, se eu tenho essa caridade comigo, significa que eu já trago isso também de vidas passadas. São conquistas, ferramentas que eu tenho comigo para que nessa vida me ajude a superar outras coisas que eu ainda preciso trabalhar. Porque nenhum de nós, ainda nessa esfera da nossa existência, somos perfeitos. Nós temos características ou lições que nós já passamos com méritos, outras nem tanto, e outras que nós eventualmente não passamos ainda, por isso nós estamos aqui. E como isso tudo às vezes, esses, vamos chamar assim, esses débitos, essas dificuldades, muitas vezes a gente passa em grupo, aí vem a necessidade de a gente também estar sempre encarnando naquele grupo familiar, naquele meio familiar, de irmãozinhos que cometeram os mesmos erros que a gente, ou que nós estamos em falta com eles, ou eles em falta com a gente, e nós vamos vindo junto até que a gente se depure, se lapide, se perdoe, não se cometa os mesmos erros, se dê as mãos, se perdoe e sigamos nossa jornada. Então, essa questão do esquecimento do passado, porque volto a dizer, meus irmãos, tudo tem uma utilidade. A gente não vai, Deus não ia nos permitir nos lembrar do que nós fomos simplesmente para alimentar o nosso ego. Na outra encarnação eu fui um médico famoso, ou eu fui um rei, ou eu fui um general. Tá, e aí agora nessa encarnação eu não sou nada disso, eu sou uma outra experiência, uma outra personalidade. Aí isso acaba até nos prejudicando. Algumas lembranças, nessa vida mesmo, meus irmãos, quantos de nós já cometemos um erro que nos envergonha, que se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito aquele ato, ou ofendido aquela pessoa. E a lembrança dessa falha, nessa vida, já nos causa dor, já nos tira do equilíbrio. Se lembrar que, poxa, aquela palavra mais áspera que eu briguei com a minha mãe, ou um grande amigo que eu ofendi num momento de raiva, numa briga física, aí a gente volta, poxa, e se arrepende e sente vergonha, não perante os outros, mas perante nós mesmos, perante a nossa consciência. Quantas coisas nessa vida mesmo a gente poderia, através de uma reflexão, pensar, poxa, teria feito diferente. Então tu imagina se eu fosse me lembrar de todos os meus erros, de todas as vidas passadas. Isso não ia trazer
Não ia trazer benefício nenhum, só ia trazer desarmonia. Agora, a gente traz dentro de nós, não de uma forma assim tão clara, mas a gente sabe. A gente sabe o que nós temos que melhorar, porque aquilo que nos fez errar no passado, se nós não depuramos, se nós não superamos, nós trazemos com a gente e pode voltar a nos causar a repetir esse erro. Então essas que se chama de tendências, nós temos que estar atentos, reconhecê-las em nós, porque o primeiro passo para a gente começar a melhorar é saber da necessidade que precisa ser melhorar e o que eu preciso melhorar. E tudo aquilo que eu já superei, que eu já trago comigo como uma aquisição, que é a questão da consciência do que é bom e do que não é bom, mas do mesmo modo eu trago uma porta aberta para as tentações. Aquilo que está fora de mim, que desperta o que está dentro de mim para me voltar a repetir o erro. Então eu tenho que ter essa oportunidade de refazer as provas junto num grupo social, ou num grupo familiar, ou no grupo de irmãos que estavam presentes quando eu cometi aquele erro na vida passada, ou repeti várias vezes esse erro dentro do mesmo núcleo. E um ajudando o outro, a gente consegue superar. Então é importante, aqui nessa fase, que toda vez que a gente renasce, que a gente reencarna, é o novo ponto de partida. É como se a partida estivesse no 0 a 0. E aí eu tenho a chance de fazer um novo final. Eu tenho a chance de ganhar o jogo. É como se a gente fosse anistiado naquela encarnação. Agora, tu imagina que já é difícil no 0 a 0. Imagina se eu entro numa encarnação perdendo de 5 a 0. Olha o meu estado psicológico de ânimo de começar uma vida toda já perdendo de 5 a 0. Então veja como Deus é bom, que faz um 0 a 0, esquece o placar antigo e começa no 0 a 0. E aí depois de vários, usando essa linguagem de futebol, né? Depois de várias encarnações, eu vou ver meu saldo de gols ali. Se os gols que eu levei foram iguais aos gols que eu fiz, e aí mais ou menos equilibra, e aí eu, quando superar, que eu começar a ter mais gols que eu faço do que eu tomo, eu já estou bem, já superei aquela prova. Então, trazendo para o mundo do futebol, para quem gosta, né? Então veja como é a beleza e a bondade de Deus permitir que a cada encarnação a gente... Claro, não é um 0 a 0 assim tão real, porque eu tenho aquelas tendências comigo, mas eu pelo menos já começo uma carga mais leve naquela encarnação. E aí se eu sair com crédito, no final lá eu faço o balanço e já preparo uma outra encarnação melhor do que essa. Porque nós temos que aprender a viver no aqui e agora, né, meus irmãos? A gente olha para o passado para tentar trazer algum aprendizado, para mim já não repetir os mesmos erros, mas eu estou plantando hoje o que eu espero colher no futuro, nessa mesma encarnação e para vidas futuras. Muitas vezes a gente se pega sendo infantil, sendo imediatista. Olha, se eu faço uma ação boa hoje, amanhã eu já quero ter um prêmio, já quero receber uma recompensa. E a gente sabe que isso não é assim que funciona. A gente cria a nossa paz, a gente cria... Quando eu digo cria a nossa paz interior reflete para o nosso mundo exterior. Então o nosso equilíbrio interior, com o passar do tempo, que nem aquela história de uma gotinha no oceano, né? Ou água mole em pedra dura, tanto basta que fura. É na persistência, é no dia a dia, que a gente vai colocando o tijolinho de cada vez e consegue já nessa mesma encarnação perceber essa lei de ação e reação, essa lei do retorno, né? E que isso tudo se tornaria muito mais pesado se eu trouxesse todas as lembranças do que eu venho para cá recuperar, refazer, porque cada vez que eu não consigo superar uma dificuldade é uma prova que eu tenho que repetir. Agora, se eu já vou para uma prova que eu já tenho a lembrança, que eu já repeti 10 vezes, olha a carga emocional, olha só a minha dificuldade,
que eu já entro derrotado. Então, vejo como é importante e como é sábio essa lei do esquecimento, até porque é mais importante eu pensar no que eu pretendo para a minha vida daqui para frente do que ficar remoendo dos meus erros do passado. Então, até do ponto de vista de foco, é mais importante bom, tudo bem, eu não sou perfeito, eu sei que tem coisas a melhorar, mas não vou me apegar muito a isso, vou procurar identificar o que eu ainda tenho que fazer dentro de mim, do que eu posso melhorar, porque tem gente que é mais apressada que outras, tem gente que vai mais devagar e tem gente que fica até parada. A gente já sabe que no Espiritismo não há retrocesso, a evolução não há retrocesso. Eu posso decidir ficar estacionado, posso ir devagarzinho e posso também querer acelerar. Então a velocidade da evolução é do livre-arbítrio de cada um. Mas vamos combinar que nem muito rápido para não se tornar ansioso e nem muito devagar ou estacionário para não se tornar um preguiçoso. Mas cada um vai no seu ritmo. E é importante a gente primeiro reconhecer em si, quais as minhas tendências e começar a trabalhar nelas. E aí muitas vezes tem aquele familiar, aquele irmão, aquele parente, que a gente já tem uma dificuldade, a gente não sabe muito bem porquê, então começa a trabalhar aí. Começa a trabalhar com esse irmão que tanto nos desequilibra, e é através do entendimento, o entendimento do outro, o entendimento da gente, através do tentar fazer melhor. E se Deus, que é nosso Pai, nos permite tantas vezes repetir a mesma prova, sem nos julgar, sempre nos estimulando, sempre dizendo, vai que essa vez tu consegue, vai lá meu filho, vai que tu consegue. Se a gente às vezes quer pai, a gente está sempre estimulando os filhos, né? Ou deveria pelo menos, né? Imagina o pai maior. Então, se ele nos perdoa quantas vezes for necessário, se ele nos dá tantas chances quantas forem necessárias, por que eu vou ficar me limitando? Então, essa questão do esquecimento do passado também passa por isso, meus irmãos. Passa por aliviar nossa carga nesta vida, não nos fazendo trazer para cá algo que não seria útil. E, voltando à história do futebol, é uma partida nova, 0-0, e vamos refazer esse jogo. E vamos, nessa vida pelo menos, sair com um saldo de gol positivo. Então, meus irmãos, essa era a reflexão que eu tinha para compartilhar com vocês, porque a gente sempre brinca, né, que o primeiro a se beneficiar é quem está falando, né? Então a gente também traz esse benefício para a nossa vida, e eu espero que de alguma maneira isso possa contribuir com a caminhada de vocês também. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site